Aconteceram coisas no negócio que por um momento pareciam que seriam o fim, certo? Cheguei a me perguntar se era o fim de tudo. Eu vou ser apenas um músico? Achou que sua carreira tinha acabado? Sim, pensei. Sério? Eu realmente pensei. Além de música, escritora e empresária, Zooey Deschanel atuou em alguns de nossos filmes favoritos como Quase Famosos, Um Duende em Nova York e na comédia romântica 500 Dias com Ela. Quando eu era criança, tinha isso de as pessoas olharem pra mim, rirem e serem maldosas. Então a sensação de quando todos olham pra você, isso me fazia lembrar daquilo. Na verdade, isso foi muito difícil. Sério? Eu realmente não estava preparada pra isso. Multidões de pessoas se aproximando e te cercando e essas coisas. Ninguém te dá um manual de instruções pra isso. Quando eu deixo rolar e não penso, será que vão gostar de mim se eu fizer isso? Olha, quando eu meio que sou eu mesma, eu tenho sucesso. O que você diria que foi o maior desafio que teve que superar desde o início da sua carreira? Muitas pessoas enxergam de longe e pensam, nossa, você é tão bem-sucedida, mas na verdade você tem que... Bem-vindos de volta a The School of Greatness em português. Temos a inspiradora Zooey Deschanel. Tão bom vê-la. Bom te ver também. Estou animado. Em uma vida passada, éramos vizinhos. É verdade. Nós dois crescemos nos anos 90. Sim. Nós dois ficamos noivos na mesma época. Eu sei, é incrível. Parabéns pelo noivado. Obrigada, você também. Obrigado, obrigado. Onde vocês ficaram noivos? Bem, aqui está a coisa interessante. Eu disse a ela no começo do ano passado que, no fim do ano, ficaríamos noivos. Bom pra você. Porque ela queria começar uma família, eventualmente, e ela queria saber qual é o plano. Certo. Até o fim do ano, iremos noivar. Sim. Eu tinha um evento anual chamado Summit of Greatness, que fiz em Columbus, Ohio, minha cidade natal. Eu a entrevistei no palco diante de milhares de pessoas. No encerramento, algo legal aconteceu. Após nossa conversa, pedi à audiência para aplaudir Marta. Todos aplaudiram e eu, em pé, percebi ter esquecido algo. Há uma pergunta que eu sempre quis fazer a alguém no meu programa, porém nunca fiz em 10 anos de programa. Então, eu me virei para ela e perguntei com toda a sinceridade: você quer casar comigo? Foi um momento bem especial e único. A família dela estava lá, surpreso. Minha família também estava lá. Foi um bom momento. Ela ficou surpresa? Acho que sim, porque planejava fazer isso mais para o final do ano. E foram meses antes. Foi um momento especial. Isso é ótimo. Você sabia que noivaria? Não, fiquei realmente surpresa. Vocês falavam de noivar? Quer dizer, falamos. E eu sabia que em algum momento isso inevitavelmente aconteceria. Mas estávamos juntos há muito tempo. Tipo, 4 anos. E eu realmente não estava esperando isso. Especialmente naquele momento. Estávamos fazendo um passeio pelo castelo de Edimburgo, que é esse castelo incrível. E as crianças estavam conosco. E era meio que uma daquelas coisas como ir a um museu. Tipo, você leva as crianças e elas ficam assim, sabe? Eles sabiam? Não até o final. Bem antes de acontecer, ele meio que... o Jonathan foi para o outro cômodo para se preparar com o microfone e de alguma forma meu filho viu isso, de alguma forma ficou confuso, tipo, por que ele está com o microfone? Ele não sabia o que era um microfone, mas ele estava tipo, algo estranho está acontecendo. Mas eles realmente seguraram um cartaz. Oh, isso é bem fofo. Eles tinham um cartaz e sim, foi uma grande surpresa. Mas terminamos esse tour pelo castelo e meu filho tinha colocado um adesivo enorme em mim. E na verdade, mais cedo no dia, foi engraçado porque o Jonathan disse: vamos para esse castelo. Podemos encontrar a família real. Você tem que se vestir bem. Era assim que ele me fez não usar jeans. Eu pensei, tá bom. Achei meio estranho. Eu apenas me senti um pouco estranha. Ficava pensando por que eles estariam ali. Não é como um castelo onde as pessoas moram. É mais como um museu. Então eu pensei, ok, isso é estranho. E também sem chapéus. Eram todas essas regras dele. Sim, haviam um monte de regras no calendário. E ele disse, eu não sei, é melhor você passar suas roupas. E ele estava tipo, na verdade vou passar pra você. Tipo, ele passou minha saia pra mim. Sério?
Fiquei pensando, ele realmente quer que me arrume bem. Faça as unhas. Então, ele, na verdade, não me disse exatamente para fazer isso. E em seguida, a minha mãe disse: você precisa arrumar alguém para fazer o cabelo e a maquiagem dela, ou algo assim. E ele estava lá, respondendo: não, ela está perfeitamente bem. O que, por sorte, acontece que eu tinha recentemente feito a manicure, todas essas coisas. Talvez ele soubesse disso. Ele sabia, caso contrário, poderia... Eu a levei na semana anterior, tipo, nós vamos para esse evento, faça uma manicure e talvez uma esfoliação nos pés, coisa que eu nunca faço. Mas pensei, vou com você. Sim, todas essas coisas que você tem que pensar, porque eles tiram fotos da sua mão, certo? Exatamente. De perto. Crescendo ambos nos anos 90, tenho curiosidade, eu realmente não aprendi como criar relacionamentos saudáveis ao crescer. Não havia tantas ferramentas, informações e livros sobre amor, vulnerabilidade e intimidade. Não há tanta informação não tão acessível. Crescer e fazer terapia não era opção, de fato. Ser de Ohio nunca foi sinônimo de falar sobre sentimentos. Quando fiquei mais velho, trabalhei na minha cura, aprendi sobre relacionamentos, vulnerabilidade e intimidade. Pensei, nossa, há tanto que precisava aprender sobre amor e intimidade. Falando em intimidade e amor, tenho curiosidade. Você tinha boas ferramentas para estar em uma boa relação, expressar o amor e recebê-lo desde criança, ou foi mais desafiador vivenciar o amor para você? Eu tenho pais incríveis e minha irmã também é muito incrível. Eu sou realmente muito abençoado por ter vindo de uma família maravilhosa. Posteriormente, fui para uma escola que era muito encorajadora. Basicamente, tínhamos todo ano, desde a 7ª série na minha escola, uma espécie de sessão de terapia em grupo semanal. Isso é chamado de programa de mistérios. Através dele, todo mundo aprende a expressar seus sentimentos e é ótimo. Mas ainda assim, cresci e aprendi tanto já como adulto, indo à terapia, todas essas coisas que achei incrivelmente enriquecedoras para minha vida. Estou em um percurso contínuo de aprendizado e descobrimento. Eu sou uma autodidata apreciadora do conhecimento. Estou sempre procurando melhorar. Sempre há algo em que trabalhar e sempre foi assim que eu fui. Sou assim, portanto, me dê feedback. Realmente os levo muito em consideração. Eu quero estar sempre melhorando. Estou sempre persistentemente buscando evoluir. Isso é realmente em tudo. Eu só quero ficar no meio do caminho? Não, eu quero continuar avançando. Eu quero melhorar em tudo, o tempo todo. Você às vezes ouve o estereótipo de atores ou atrizes que não aceitam feedbacks por se sentirem tão criticados e insuficientes. Mas você quer mergulhar de cabeça e pedir feedback. Você deve. Eu acho que, em parte, isso ocorre também, porque eu sou uma pessoa muito direta e sincera. Então, eu falo o que está na minha mente e então, se alguém insiste, eu fico tipo, eu realmente não sei. Me diga o porquê. Eu simplesmente não sairei sem saber porquê, mas eu resistirei esperando que alguém, não de uma maneira rude, mas esperando que alguém me dê uma explicação do porquê e que finalmente possamos chegar a um entendimento melhor. Eu realmente quero fazer o melhor trabalho possível e esse é sempre o objetivo. Se você é respeitoso e gentil e você diz, eu não sei, eu não concordo com isso, mas como ator, faz parte do trabalho aceitar direção. Você precisa. Se você não pode confiar no seu diretor, então você está meio que em apuros. Uau! Às vezes é preciso recuar porque você não entende. Ou acha que eles têm uma noção errada e que você fará melhor agindo diferente. E como ator, creio que meu papel é conhecer o personagem melhor que todos os outros. Mais do que o diretor ou o produtor. Sim, porque eles têm muitas coisas para pensar. O produtor está pensando em muitas coisas fora da produção. O diretor, por sua vez, está pensando em tudo de forma geral e certamente ele terá muitas ideias. É mais uma questão de visão geral do todo. O diretor tem uma visão mais ampla, enquanto os atores, eles têm mais uma visão micro. Certo. E praticamente todo o trabalho, exceto o de diretor e produtor em um set de filmagem, é específico, é micro. Então é como se você tivesse muitas pessoas fazendo trabalhos bem detalhados. E eu penso que, como ator, você faz um trabalho muito detalhado no seu personagem. Então, se achar que algo está errado, precisa falar.
Mas, novamente, também tem que ser capaz de seguir orientações. Então é meio que necessário ser bastante flexível. Isso é interessante. Então você gosta de crescimento e quer melhorar? Ah, sempre sim. Qual foi o maior desafio que teve que superar desde o início da sua carreira? Ah, desde o começo? Há tantas vezes em que você está, tipo... A questão é, muitas pessoas veem as coisas de longe e pensam, nossa, você é tão bem-sucedido, mas você tem momentos de grande sucesso. E depois tem momentos em que esse sucesso diminui. Especialmente desde que eu comecei a fazer filmes. Os filmes são assim. Você pode ter um filme de grande sucesso, que é comercializado para todo mundo, e tem um monte de publicidade ao redor, e todos estão falando de você. E então, você recebe muita atenção, talvez muitas propostas, você recebe muitos elogios, as pessoas te abordam, você consegue isso. E então, quando essa publicidade acaba e as pessoas não estão te vendo, então essas coisas tendem a fluir e refluir bastante, e você sente isso. Como se sente quando recebe atenção por 3 a 4 meses e depois grilos por 1 ano ou 6 meses? Pra mim é bom ter um tempo, às vezes. As pessoas podem dizer como Taylor Swift, certo? A Taylor Swift não pode sair todos os dias pra qualquer lugar. Isso é desafiador, não poder sair. E às vezes você só quer sair e ser uma pessoa normal, ir ao supermercado e não ter todo mundo olhando pra você o tempo todo. Acho que é bom ter algumas pausas, mas definitivamente espero que, como ator, você tenha uma longa carreira e passe por fases da sua vida e vá se encaixar em diferentes categorias como ator. Você interpretou diferentes papéis, então você vai pertencer a diferentes categorias ao longo de sua carreira, e isso pode ter, às vezes, umas transições estranhas entre elas. Sério? Sim. Qual a transição mais difícil que você fez na carreira? Eu não sei se diria as coisas desse jeito. Nunca. Nunca pensei profundamente sobre isso. Quero dizer, não era nem como se... Olha, de fato aconteceram coisas inesperadas no negócio que, talvez por um tempo, pareceram que iam ser o fim para mim. Porque além do resto, eu também faço música. E teve uma época... Eu me lembro claramente que também estava fazendo filmes independentes, praticamente sem parar, durante toda a minha casa dos 20 anos. Tive sucesso nisso e depois parti para algumas comédias maiores e coisas do gênero. E de repente, no final dos meus 20 anos, vários estúdios reduziram drasticamente os seus catálogos. Então eles cortaram aquele tipo de filme de comédia que eles faziam e cortaram as partes do estúdio que faziam as coisas Que você trabalhava. As coisas que eu fazia, de repente, foram cortadas. E então só estavam fazendo filmes de super-heróis. E isso é legal. Eu gosto de filmes de super-heróis, mas não é só isso que eu gosto e não é nesse tipo de coisa que eu peguei o jeito. Então eu fiquei tipo, nossa, será esse o fim? Será que eu vou ser só uma música mesmo? Você achou que sua carreira acabou? É, achei. Sério? Achei. Eu realmente achei. E eu fiz turnê. Lembro que fiz turnê por 1 ano direto. Eu não estava trabalhando em nada. Sim, eu só fiz turnê e então a New Girl apareceu. Lembro de receber o roteiro e não tinha pensado nisso naquela época. É engraçado agora como só pensamos em TV e filmes como a mesma coisa. Hoje em dia, todos esses astros do cinema fazem TV. Mas naquela época, as pessoas que faziam filmes não migravam para a TV. Era considerado como uma coisa estranha. Havia uma linha divisória e era tipo, o que você está fazendo? Por que você faria um programa de TV? Era como se talvez fosse arruinasse sua carreira. E talvez fosse um programa da HBO. Alguém faria Showtime ou algo assim. Mas fazer um programa de TV em uma grande rede não era comum. Nossa, E eu lembro de pensar, isso é muito estúpido. Por que é assim? E meio que senti a minha própria rebeldia interior dizendo, isso é ridículo. Por que eu deixaria isso me definir? Se o material é bom e eu confio na criadora do programa, o que era o caso, ela é incrivelmente talentosa. E eu sei definitivamente quem está envolvido, como o Jake Kasdan, que dirigiu The Pilot, e eu o conheço muito bem há muito tempo. Ele é extraordinariamente talentoso. Se eu conheço todas essas pessoas e sei que elas fazem trabalhos de qualidade e estão fazendo algo que eu quero muito trabalhar, porque eu me importaria se é tipo um filme
Ou, você sabe, um programa de TV. Claro que um programa de TV é um pouco mais como um casamento. Você se compromete por muito tempo. Você pode estar nisso por um tempo realmente longo. Mas, sim, eu claramente me lembro de pensar, não vou ouvir essa ideia estúpida antiga que atores de cinema não devem fazer TV. Então, eu simplesmente fiz e valeu absolutamente muito a pena. E depois, todos esses atores de cinema que eu conhecia estavam chegando e dizendo, eu quero fazer um programa de TV. Eu me lembro. Eram pessoas muito famosas. Muito mesmo. Sério? Sim. Chegavam e simplesmente diziam, eu decidi que quero fazer TV. E eu me senti muito bem pelo fato de ter feito algo que era um pouco assustador, mas realmente valeu a pena. É por isso que eu acho que você, como ator, tem que ir onde o melhor material está. Como ator ou qualquer pessoa criativa, vá onde o melhor material está. Não pense tanto no meio, porque, sim, quem se importa onde ele está? Seja uma peça de teatro, um podcast interessante, um show de TV, uma série da internet, num filme, o pequeno filme independente. Se o material for bom, isso definitivamente deve ser o que é mais importante. O que te leva a escolher onde quer trabalhar agora? Você faria uma websérie se o conteúdo fosse excepcional? Teria que ser muito incrível. Não, honestamente, eu sigo o material. É o material junto com quem eu estou trabalhando e a equipe envolvida. Porque, obviamente, eu também já li inúmeros roteiros e pensei, eu não entendo isso. E então, acaba sendo surpreendentemente ótimo, porque o diretor sabe como torná-lo incrível. Interessante. Sim. Você já leu alguma vez algum roteiro e disse que não gostava, mas depois acabou se tornando esse grande sucesso? Várias vezes. Sério? Sim, bem, porque às vezes é como... Se eu não entendo, é porque não é pra mim. Há coisas como conhecer nossos próprios pontos fortes e saber no que somos ótimos também é importante. Eu sempre quero saber se vou agregar valor a algo. Se eu não entendo, não vou agregar valor. Estarei me debatendo, mas aí é como se houvesse momentos em que eu li algo e pensei, eu realmente não entendo. E então eu vejo alguma atriz arrasar e penso, ela sabia como fazer aquela parte. Assim como quem elas são e sua perspectiva sobre isso. E sim, quero dizer, isso aconteceu tantas vezes. Como você aprendeu a, digamos, lidar com rejeição ou a não conseguir um papel? Olhando sua lista de créditos, parece que conseguiu tudo o que fez o teste. É o que parece. Você trabalhou em tantos sucessos. Sei que em Los Angeles você já participou de várias rodadas de testes, especialmente no início da carreira, quando as fazia, mas nem sempre conseguia. Sim. Como você aprendeu a lidar e, acho, superar esse processo de rejeição? Sim. É difícil no começo e estou feliz por ter feito isso. Comecei no ensino médio, então parecia um bônus. Era o que eu realmente queria, mas não pensava que precisava fazer sucesso aos 16 anos. Eu pensava, esperançosamente, que até os 25 seria bem-sucedida, mas não que precisava... Estourar já como uma adolescente. Arrasando na adolescência. Eu sabia que era algo recreativo, mas tinha grande importância pra mim e levava a rejeição muito a sério. Sério? Sim. Sou uma pessoa emotiva, então eu lembro de chorar e às vezes você fica realmente apegado a algo. Você realmente deseja isso. Você está praticando. Sim, mas então eu acho que percebi, finalmente, depois de muita coisa, que... Sei lá, você cria uma casca grossa e começa estritamente a apenas pensar que, bem, eles não me entendem, ou talvez eu não seja mesmo a pessoa certa para aquilo. Tipo, como eu estava te falando, não é um insulto para você se você não conseguir um papel. Não é como se, você é péssima por causa disso. Eu acho, na verdade, a melhor coisa, agora que estamos conversando sobre isso, a melhor coisa que aconteceu comigo foi... Eu lembro da primeira vez que estive do outro lado da seleção de elenco. Tipo, eu já havia sido escolhido para algo e eles queriam que eu fosse lá e lesse com todos os caras que estavam fazendo testes para um programa de TV ou para um filme. Era um filme, na verdade. Então você tinha o papel. Queremos vê-la testar com outras pessoas. Exatamente. Eles queriam me ver lendo com um grupo de caras que estavam chegando para atuar como meu namorado e ver a química entre nós e como eles eram. E eu me lembro que o cara que era de fato o melhor ator, ele era tão incrível, mas simplesmente não era o certo para o papel. Interessante.
E tinha outro cara que era mais limitado na habilidade dele, mas era absolutamente certo para o papel e foi quem finalmente conseguiu. Mas eu meio que ficava pensando, eu realmente queria apenas poder ler. Quer dizer, eu nunca disse ao ator que não foi escolhido porque nunca tive a chance de o ver novamente, mas ele era incrível. E você fica pensando, nossa, que ator excepcional. Ele está absorvendo tudo de uma maneira que eu admiro demais. Uau! Mas não é especificamente sobre você. Não é sobre suas habilidades. É sobre uma persona em geral, de maneira abrangente. É como se houvesse certos papéis específicos que eu simplesmente não vou interpretar porque eu não represento isso para as pessoas. Há simplesmente certas coisas que definitivamente não funcionam para você naquele papel. E foi isso mesmo. Eu sinto que muitas pessoas levam para o lado pessoal quando seus projetos falham ou lançam um livro e ninguém compra. É realmente difícil. Quando que você aprendeu a não levar para o pessoal, percebendo que não se trata de mim ou do meu talento? Entendi que não interpretarei o personagem que precisa ser interpretado, e não era a escolha certa. Isso foi quando? Com que idade? Tinha uns 20 e poucos anos. Sério? Quer dizer, demorei um pouco porque comecei quando era bem jovem, mas sim, definitivamente estava na casa dos 20 anos. E ainda as coisas continuam se conectando. À medida que envelheço, me afeto menos por essas coisas, mas de vez em quando me surpreendo com algo e fico tipo, nossa, isso doeu. Qual a última vez que teve essa experiência? Suponho que agora digam que querem você para esta parte. Provavelmente não precisa passar por tantos testes, talvez só uma leitura rápida. Não faço tantos testes, mas sim, entendi. Queremos você. Se desejar, o papel é seu. Quero dizer, não é tanto sobre aquelas coisas. Eu nem consigo pensar direito, mas só estou dizendo que ainda estou surpresa por isso. Não consigo pensar em algo muito específico. Não são as mesmas coisas, porque não é como continuar lendo e depois dedicar-me de corpo e alma a um extensivo teste e depois praticar. Mas eu sinceramente não acho que os esforços sejam em vão, porque mesmo que você trabalhe arduamente em algo e coloque toda essa energia em um personagem, você acaba usando isso mais tarde em outro personagem. Eu sempre penso firmemente que você trabalha arduamente em algo e as pessoas se lembram quando você trabalha duro. Então, definitivamente, não é desperdiçado. Então, é exatamente assim. Quando você faz um excelente trabalho, as pessoas certamente lembram. E talvez em 3 anos elas possam dizer, sabe de uma coisa? Ela não era a escolha certa para aquele papel, mas nós realmente gostamos muito dela e ela se dedicou tanto. Isso é realmente muito valorizado. E eu sei por mim mesma que quando eu realmente digo que ainda vou encontrar diretores e produtores e coisas assim, e quando eu tiro um tempo para realmente estudar o trabalho passado deles ou estudar o roteiro que eles estão fazendo, realmente vale a pena. Se eu não tiver feito o trabalho, não me sairei tão bem. Então, todas aquelas coisas, quero dizer, ainda somos freelancers, os atores. Se preparar e comparecer. Preparar-se e comparecer. Uau! Sim. Qual foi o papel ou projeto em que trabalhou que mais lhe ensinou sobre si mesma? Talvez tenha sido algo bem conhecido, ou algo pequeno que ninguém viu. Mas qual o papel em sua carreira que mais lhe ensinou sobre si? Quero dizer, provavelmente fazer New Girl, porque durou tanto tempo. Foram mais de 7 temporadas. E foram 8 anos inesquecíveis da minha vida. Antes disso, porque eu estava saltando de filme em filme, você acaba revelando menos sobre si mesmo quando está num filme. E até certo ponto, é como se eu estivesse provavelmente interpretando papéis menos principais, mais posicionados como papéis de apoio. E você está escolhendo mais a dedo o que mostrar ao público. E sem dúvida, isso é uma coisa imensamente importante em termos de contar a nossa história completa. Claro. Mas quando você está contando uma história tão complexa e envolvente, que é muito longa, e você tem um número limitado de personagens principais, onde cada um mostra muito de si mesmo. E antes disso, eu, sendo honesta, também não era necessariamente conhecida por fazer esse tipo de comédia um pouco mais ampla e desafiadora. Honestamente, eu não estava fazendo isso, e eu sabia que era algo que eu poderia fazer. Era como, quando eu li aquele roteiro, eu pensei pra mim, eu sei que nunca fiz algo assim antes, mas tenho certeza que posso arrasar.
Eu me senti extremamente confiante. Eu sei que posso fazer isso. E sei que ninguém ainda me vê dessa forma. Lembro-me claramente da minha primeira vez, quando eu ainda era muito jovem, no início da minha carreira profissional. Eu recordo que ia para múltiplos testes. Eu costumava ser escalada para muitos desses papéis sarcásticos. Um humor seco, sem tantas expressões. E então passava de interpretar namoradas e coisas assim. No final, era tudo completamente diferente do que eu esperava. Era diferente de muita coisa que eu tinha feito. Então foi divertido poder, é bom quando você pensa, eu não fiz isso, mas sei que posso arrasar. Uau! Aquilo me ensinou e deu muita confiança no que penso. Eu sei que posso agregar valor aqui. 8 anos da sua vida em um projeto. Um projeto de longa duração. Quais as 3 maiores lições que aprendeu sobre você mesmo nesses 8 anos? Quais revelações pessoais ou na sua carreira surgiram? Que você precisa dormir tempo suficiente. Dormir, O sono é importante. sua saúde. Eu realmente acho que estávamos trabalhando exaustivamente nas nossas primeiras 3 temporadas. A gente não parava um segundo sequer. Estávamos sempre trabalhando incansavelmente e passando tantas horas intermináveis no set. E naquela mesma época, comecei a praticar equitação como hobby. Eu realmente gostava de passar todo o tempo livre lá fora com os animais. Tomava um coquetel de todas essas vitaminas para ajudar, de alguma maneira, a fortalecer a minha saúde. Incrivelmente, eu nunca sequer fiquei doente. Ninguém podia acreditar, mas isso foi porque eu realmente comecei a cuidar de verdade de mim mesma. Sério? Você começou a se sentir cansada ou exausta por causa de tanta filmagem? Tão exausta, estávamos todos tão cansados, meu Deus. Cerca de 16 horas por dia. Direto sem parar, Sério? A temporada durou uns 3 a 4 meses, certo? 8 meses. 8 meses para uma temporada? Sim, Uau! sim. Isso é intenso. Foi intenso, sim. Quer dizer, nós passamos mais tempo com os nossos colegas de elenco e de equipe do que com nossas famílias. Nossa, Sim. certo, foi uma lição. O que mais se revelou durante esse tempo? Eu tive meus 2 filhos enquanto estava no programa. Uau! Como foi isso? Ser mãe e estrela de um programa. São 2 trabalhos altamente exigentes. Sim. Ser mãe e também ser o astro de um programa de sucesso. E eu também vou dizer que a minha irmã estava no mesmo estúdio que eu, gravando o programa dela. Nossa, Além disso, ela teve seu bebê mais novo, aproximadamente quando eu tive o meu mais velho. Então, tem apenas alguns meses de diferença. então eles ficaram juntos. Eles ficaram juntos. Foi ótimo, porque ela é uma ótima referência. Esta mulher trabalha muito duro diariamente. Ela é uma mãe dedicada. Ela me deu tanta orientação. Eu acho que, definitivamente, eu não sou uma pessoa que pede ajuda com frequência. Mas receber conselhos das pessoas pode ser realmente muito útil. Isso é lindo. Ela fica lá o tempo todo filmando também? Praticamente. Eu acho que, na última temporada do meu programa, ela tinha terminado. Porque o programa dela durou um total de 11 temporadas. Muitos direitos autorais. E eu estava justamente prestes a dizer que essas séries de drama tendem a se prolongar bastante. Uau! Então, como foi crescer com uma irmã mais velha que também estava no meio artístico, com pais também nesse meio? O que ela te ensinou que realmente te ajudou na sua carreira? Bem, eu na verdade comecei antes dela, mesmo ela sendo mais velha do que eu. Quero dizer, ela queria fazer isso na mesma época, mas ela foi para uma escola de teatro em Boston. E eu estava aqui em LA no ensino médio, e eu tinha muita determinação e pensei que tinha que fazer isso. Então comecei a fazer testes quando eu tinha uns 16 anos. Mas ela estava na faculdade e não estava apenas focada nos estudos dela. Na verdade, eu quero dizer, ela estava estudando atuação ou teatro e atuando. Ela não estava tentando conseguir trabalho. Não, eu estava tentando conseguir trabalhos ainda quando estava no ensino médio. Não sei, é louco pensar agora que minha mãe tinha essa coisa, porque desde muito pequena eu sempre pensava, eu tenho que fazer isso. E ela era do tipo, tá bom. Meus pais eventualmente fizeram um acordo comigo porque eles conheciam muitos atores mirins e esses não acabam bem.
porque é muita coisa acontecendo. E você tem que ter um temperamento especial, que eles diziam que eu não tinha. Atores mirins são realmente bons nisso. Você realmente tem que estar completamente ok em fazer algo repetidamente. E, na verdade, é uma habilidade muito diferente de ser um ator adulto, certo? Então, eles diziam, tipo, uma vez que você possa, independentemente, se dirigir para os testes, você pode finalmente conseguir um agente. E, basicamente, quando eu tinha por volta de uns 16 anos, aqui vou eu. Eu realmente não estava por conta própria. Quer dizer, ainda morava com meus pais. Minha mãe é uma atriz, meu pai é um diretor de fotografia e também diretor. Então eu tive, quer dizer, não posso enfatizar o suficiente quanto excepcional apoio criativo eu tive da minha unidade familiar. É engraçado porque as pessoas muitas vezes falam, nepotismo. Eu falo, não, meu querido pai é diretor de fotografia. Na realidade, ninguém está conseguindo trabalhos apenas porque seu pai é um diretor de fotografia. Definitivamente não é isso. Mas tenho que admitir, meu pai tem uma mente criativa genial. E ele, como pessoa, é tão talentoso e absolutamente incrível. Ele sabe absolutamente tudo sobre o vasto mundo do cinema. Quanto à minha mãe, ela é uma grande atriz e é tão acolhedora. Então minha mãe me treinava quando eu não tinha um coach de atuação. Ela me ajudava, lia falas comigo e era tão solidária. Com meu pai, tinha discussões incríveis sobre cinema e criação de filmes. Meu pai lia falas comigo e dava excelentes direções. Então, ter uma irmã atriz cria automaticamente uma comunidade. E o quanto nossas comunidades nos ajudam, seja a nossa família ou as famílias escolhidas. Isso é extremamente importante para continuar avançando, porque este é um tipo de negócio esse que estou, que é fácil querer apenas desaparecer, porque às vezes pode ser difícil, mas você só tem que resistir ao impulso de não desaparecer. Você tem que persistir porque pode enfrentar longos períodos de dificuldades. Lembro-me de como larguei a faculdade para filmar Quase Famosos. E, quero dizer, era meu primeiro ano de faculdade e o plano era basicamente que eu deveria apenas voltar para casa, fazer o filme e depois retornar. Surpreendentemente, então tomei essa decisão de enviar todas as minhas coisas para casa, em Chicago. Eu estava na faculdade Northwestern e simplesmente decidi enviar tudo para casa. Fiz aquele filme, depois não consegui trabalho por 1 ano. Pensei, o que faço? Porque você pode ter 1 ano em que não trabalha, ou como no ano passado todos estávamos em greve. Você pode ter 1 ano terrível em que não trabalhe, ou a pandemia, ou todo tipo de coisa, e você só tem que dizer, eu gosto disso o suficiente. Eu só vou ter esperança de no próximo ano continuar fazendo isso. Já pensou? Talvez eu não seja contratada novamente? Sim, depois que eu tive filhos pensei isso. Sim. Mas você é uma estrela de um show, está arrasando e tem boas classificações. Você ainda sente isso? Sério? Sim. Não é como se eu não fosse jamais ser contratada novamente. Mas eu devo dizer, realmente, não é apenas sobre trabalhar com crianças, mas quando você está em um programa de TV que todos conhecem e amam por um longo período de tempo, e é exclusivamente assim que as pessoas te conhecem globalmente, e isso subitamente acaba. É difícil ser contratada novamente. Às vezes é, porque as pessoas tendem a pensar em você dessa forma específica. E eu acho que, principalmente eu, em particular, minhas peculiaridades e a essência de quem eu sou estavam profundamente associados àquela marca. E sim, você fica um pouco nervosa, tipo, quem sou eu agora? Tem um curta-metragem de Jonathan Demme, tipo, com Susan Sarandon e Christopher Walken, chamado Quem Sou Eu Desta Vez? Esse curta é sobre atores e atuação. E eu sempre gosto do título. Ele fica na minha cabeça por muito tempo. É como Quem Sou Eu Desta Vez? Mas é assustador pensar, bem, aquele personagem está atrás de mim. Eu não posso ser aquele personagem novamente. Eu tenho que encontrar novos personagens. E penso, quem sou eu agora? Então, após o término de New Girl, foi um período desafiador para você? Sim, foi difícil. Quero dizer, aquela também era a minha família. Então vocês se viram todos os dias por 8 anos. Por 8 anos. Depois se separaram? É. E a gente tinha essas piadas internas e nos fazíamos rir todos os dias e tínhamos a nossa sintonia. E isso me faz falta. É estranho ir disso para não vê-los. Não é como se nunca pudéssemos. Nunca mais veremos todas aquelas pessoas todos os dias.
É meio que como se formar no ensino médio e seguir em frente. Sim, você está com a sua família todos os dias e de repente não está. E todos avançam para diferentes relacionamentos, empregos e oportunidades. Sim, mesmo que volte e dedique tempo à família e aos amigos do ensino médio, todos se dispersam pelo país. É uma transição enorme e muito tempo para estar com as pessoas. Anos. É mais tempo do que o ensino médio, é realmente muito tempo. Quase uma década. É interessante porque treinava com um colega seu, o Max. Ah, legal. Treinava CrossFit. Ele adora CrossFit. Eu fazia aulas de CrossFit com ele ao me mudar para Los Angeles. Isso foi meio que o auge do programa ou suas primeiras temporadas. Então eu sabia quem ele era e competíamos um com o outro. Uma vez, após a aula, sugerimos tomar um suco para atualizarmos as conversas. Eu nem conhecia a história dele, mas perguntei: há quanto tempo você está aqui? Ele disse: estou em Los Angeles há muito tempo, e basicamente por 10 anos dando duro todo ano, sentindo como se não fosse conseguir. Só consigo um trabalhinho aqui e outro ali. Isso me mantinha na indústria. Certo. Até que New Girl aconteceu. Sim, o Max trabalhou muito duro. Foi uma década até conseguir. Sim, ele é um exemplo. Todos sabiam que ele tinha tanto talento, mas simplesmente não tinha tido a grande oportunidade para ele. Nós estávamos falando mais cedo, tipo, sim, às vezes você é ótimo, mas não é adequado para aquele papel. Ele simplesmente não tinha tido isso. Tipo, ele era perfeito como Schmidt. Era perfeito. Quer dizer, foi provavelmente o elenco mais fácil que fizemos. Sério? Quero dizer, ele e Jake Johnson foram as primeiras 2 pessoas, além de mim, que foram escaladas. Eu li com todos, mais ou menos assim. Todos que estavam vindo pela segunda vez, eu fui junto. Eu disse logo assim que fui escalada. Eu disse que queria ler com todo mundo, porque queria ver como eles se saíam comigo. Não só como eles são de forma geral. É mais tipo, como nós interagimos. Eu também queria estar lá para fazer as pessoas se sentirem à vontade, porque sei o quão difícil é quando você entra numa sala. Pode ser muito intimidador, e eu estou tipo, posso ser a pessoa a dizer, está tudo bem, vamos nos divertir. Então, eu só queria estar lá para fazer todo mundo se sentir à vontade. Como foi ler com esses 2 caras? Você percebeu de cara que esses tinham que ser os caras? Sim, quero dizer. O Max era bem óbvio. E o Jake também. Ambos eram bem evidentes. O Max simplesmente se encaixou muito bem. E o Jake era algo similar, onde ele estava batalhando há um tempo e não tinha acertado ainda até New Girl. Mas sabe de uma coisa? Max simplesmente era o Schmidt e descobriu como interpretar aquele papel com tudo. O Jake interpretou. Várias outras pessoas também tentaram o personagem do Nick, em pequenas partes. Praticamente todo mundo com quem eu li eram bons. Não havia atores ruins. Todos eram ótimos porque estavam sendo chamados de volta. Mas o que o Jake tinha era que ele tornava tudo muito natural, extremamente real. Ele fazia isso não como se estivesse apenas fazendo de conta, nem como se estivesse fingindo contar piadas. Realmente, ele interpretava como se ele fosse o próprio personagem. Vivendo o personagem. Sim, e esta é a diferença, para mim, entre algo realmente sucedido e algo que não é ruim, sabe? Certo. Foi um bom trabalho, mas não foi incrível. Pois é, ele entendeu o personagem de uma forma que parecia que era real. Estávamos conversando logo antes de começarmos sobre ser original e apostar na sua singularidade. Sim. Você também mencionou, e já falou sobre isso antes, como foi crescer com TDAH e sentir que, talvez, não era aceita em certos momentos, ou sentia-se reprimida, ou como se as pessoas quisessem rotular você. Eu cresci muito disléxico, e ainda hoje luto para ler e escrever. E você estava dizendo antes sobre como, se você conseguir ser original com a dificuldade ou desafio que enfrenta, isso pode se tornar um belo ativo na sua vida futura. Como você aprendeu a ser original com seus dons ou desafios únicos e não permitir que eles te impeçam, mas sim permitir que você se desenvolva? Sim, eu acho que a longa jornada dos meus anos escolares foi essencialmente aprender a ser eu mesma. E eu sempre fui. Eu sentia que eu era uma pessoa bastante normal. Mas daí, ao redor, todo mundo dizia que era meio estranha. Então eu acabava pensando que ser eu mesma, mas ainda assim prosperar dentro de um sistema,
foi definitivamente a jornada dos meus anos de escola. E eu acho que, quando eu era bem jovem, meu grande desafio era que, novamente, eu acho que mencionei isso anteriormente, que sou uma pessoa direta. E quando eu era apenas uma criança pequena, eu não sabia que as crianças deveriam ser quietas, e eu simplesmente falava em alto e bom som. Eu não gosto disso. Eu era apenas uma criança inocente. Eu realmente não sabia. Eu falava assim porque era o que eu sentia profundamente. E eu não sabia que você não deveria dizer isso. E não tenho certeza de como isso surgiu na minha personalidade, mas é meio que como eu sou, dizer algo assim a um professor não é a melhor ideia, mas aprender a navegar pelo sistema, aprender a ser um bom aluno, é crucial. Quando finalmente me formei no ensino médio, na verdade, quando chegou a hora de apurar o boletim escolar, eu era reconhecida como a melhor aluna. Sério? É bastante engraçado porque eu passei de ser essa pequena criança problemática na sala do diretor todos os dias da escola primária, até que fui diagnosticada com TDAH quando poucas meninas eram, porque eu não era, super hiperativa. Eu só ficava constantemente distraída. Eu distraía muito também. Eu era extremamente dispersiva. Eu sempre conversava com os colegas. Na mesa. Eu faço piadas em voz alta. Tenho uma voz bem alta. Eu fazia todo tipo de coisa que não se deveria fazer. Claro. Mas quando eu estava mais ou menos no 8º ano, eu estava literalmente pensando, eu quero ser uma boa aluna. Eu realmente queria prosperar neste sistema. Como eu poderia fazer isso? Então comecei a buscar respostas e eu me lembro da minha mãe dizer, bem, talvez apenas ouça às vezes e não fale de imediato. Ok, isso é um bom conselho. Talvez, se você quiser fazer mais amigos, pergunte a eles sobre as coisas. Não fale apenas sobre você mesmo. Essas coisas que eu não sabia naturalmente eram coisas que eu tinha que aprender. Eu sei que sou meio extrovertida naturalmente, mas eu não tinha todas as habilidades sociais de maneira automática. Então, houve muitas coisas que eu aprendi e que realmente me ajudaram a prosperar. E então, eu queria ser uma boa aluna. Então, eu realmente passei praticamente todo o meu tempo no ensino médio estudando. Uau. Sim, eu pensava, quero ser uma boa aluna. Sei que algumas pessoas fazem isso naturalmente e simplesmente entram de forma despreocupada e não precisam estudar. Eles apenas conseguem. Mas eu aprendi que não sou assim. Tenho que estudar, tenho que trabalhar duro. O que é importante para mim? Teatro e estudos. E vou apenas focar nessas coisas, sabendo que não posso fazer tudo isso e ainda sair para festas e ter uma vida social agitada. Percebi que, focando nessas coisas porque elas eram importantes para mim, eu conseguirei alcançá-las porque me concentrei intensamente nelas. E então, no final do ensino médio, me formei com honras. Mandei muito bem. Consegui uma pontuação muito boa no SAT, todas essas coisas. Mas foi só porque eu estudei e trabalhei duro. Não porque eu simplesmente acho que muitas pessoas querem que você pense que elas são naturalmente talentosas. Talvez algumas. Existem pessoas que são, mas eu não. Eu tive que trabalhar duro. Uau. Sim. Mas eu percebi o quanto me dedicar era recompensador. Provavelmente te preparou para o sucesso na sua carreira de atriz e para todos os papéis que fez. Sim, e é precisamente isso que eu tento passar para os meus filhos. Acho que estava te contando que minha filha, recentemente, estava em uma peça, e eu disse a ela que precisávamos revisar suas falas todos os dias. E então, teve um dia que ela disse, bem, eu não quero. Eu falei, bom, então talvez você não queira realmente essas falas. E aí ela falou com convicção, não, eu quero. Eu acho que se eu passo alguma coisa para eles, é que trabalhar duro não é um fardo, é um privilégio. Se você tem a inspiração para trabalhar duro, isso significa que você realmente gosta de algo. Parece para mim que... E eu estava conversando com a doutora Beck, que é uma grande especialista em parentalidade. Você conhece a doutora Beck? Eu a entrevistei na semana passada e ela estava dizendo que um dos maiores desafios na educação dos filhos hoje em dia é a falta de disposição para o trabalho duro nas crianças. Pais tentando proteger demais os filhos e facilitar as coisas para que reclamem menos ou tenham menos birras. E assim, serem sempre felizes. Certo. Ela destacou como é desafiador para as crianças desenvolverem um forte caráter e autoconfiança, enfrentando e sendo submetidas a adversidades.
Parece que é algo que você aprecia também. Garantir que estejam imbuídas de trabalho árduo e disciplina. Por que você acha que tantos pais de hoje em dia têm dificuldade com isso? Acho que não se trata disso. É engraçado, fala em disciplina e eu penso que... Não disciplina, mas é trabalhar duro. Não, é a palavra certa. Acho que as pessoas associam ela com as coisas erradas. Disciplina, de fato, significa ensinar. Mas as pessoas geralmente acham que disciplina é algo difícil. Não é assim. É sobre se sentir inspirado a fazer alguma coisa. Temos uma prática onde fazemos algo todos os dias, mesmo que não seja a coisa mais divertida. Mas dedicamos 20 minutos a isso. Ou seja lá o tempo que for, até mesmo 5 minutos. Dedicar aquele tempo para se devotar a algo. E penso que é mais sobre essas práticas, e não sobre evitar enfrentar tempos difíceis. Nem tudo vai ser fácil o tempo todo. E eu posso dizer que todos nós temos nossos desafios, e que esses desafios nos tornam quem somos. E eu realmente penso que sempre podemos encontrar uma maneira de superá-los. As coisas mais difíceis pelas quais passei, definitivamente, me ajudaram muito. Sério? Ah, sim, nossa. Na sua opinião, qual foi o desafio superado que mais a auxiliou na sua vida? Eu diria, olha, é engraçado porque eu realmente disse isso há muito tempo. E aí, às vezes, infelizmente, as pessoas tiram sarro de você quando você diz: sofri muito com pessoas que foram muito maldosas comigo. Tipo, na 7ª série, foi muito difícil. Olha, eu sei que isso acontece com todo mundo. E, francamente, não estou dizendo que, eu sou uma vítima. Definitivamente não sou. Só digo isso porque, de fato, foi extremamente doloroso para mim na época. Eu ficava bem chateada. Mas a razão principal pela qual eu conto esta história não é para dizer que me considero uma vítima. É simplesmente para expressar que mesmo as coisas que são muito dolorosas, eu aprendi bastante com elas. Como exemplo, aprendi a levar as coisas na esportiva, a rir de algumas coisas, a ter uma perspectiva maior sobre isso, pensando, bem, isso está realmente ruim agora, mas pense em como vai estar na próxima semana. Talvez, quem sabe, fique um pouco melhor. Você tinha essa perspectiva naquela época? Bem, eu finalmente comecei a aprender. Era como se você estivesse pegando pequenos pedaços. Tenho essa filosofia de vida, mas foi ao longo dos anos que você meio que desenvolve esse conhecimento e diz, certo, o 7º ano foi horrível, mas o 8º ano foi melhor. Mas acho que foi parcialmente porque eu investi tempo nisso e definitivamente não queria que tudo fosse tão ruim. E percebi, isso me fez entender. Eu acho que a coisa realmente mais importante, e provavelmente o que você está falando da doutora Beck, é que não é quando o pai que aparece em cena e salva alguém, mas quando é o pai dando conselhos a um filho ou adolescente e efetivamente dizendo, bem, se eu fosse você, eu faria isso. E então, a criança descobre sozinha por conta própria e depois pensa, sinceramente, isso realmente ajudou. E então se sentem empoderados para superar algo por si mesmos. Isso dá confiança, ajuda a autoestima. Todas essas coisas são positivas. Sim, você aprendeu quero dizer, muitas pessoas assistem e ouvem. São empreendedores de sucesso, iniciando negócios e indivíduos determinados que querem se autoaperfeiçoar. Sim. E há muitas mulheres que assistem e ouvem também que querem ser determinadas e bem-sucedidas em suas carreiras e querem ser mães. Às vezes, elas sentem que, como posso ser realmente bem-sucedida e competitiva na minha carreira e criar bons filhos, mas também estar presente e ser uma ótima mãe sem sentir culpa se tiver que ir perseguir meu sonho? Então, é como ensinar pelo bom exemplo a viver seus sonhos. Certo. Talvez você não possa estar lá todo o tempo para seus filhos, ou em certos momentos não será capaz de estar lá. Como aprendeu a lidar com isso quando sua carreira decolava nesses 8 anos, sem sentir culpa de mãe, mas ainda assim perseguindo seu sonho? É um equilíbrio. Como fez isso? Bem, quando eu estava atuando em New Girl, eu levava meus queridos filhos comigo quase todos os dias para o ambiente de trabalho. E eles tinham um espacinho próprio para brincarem e tal. Então isso foi realmente útil. Eu sempre me sentia muito apoiada. Minha irmã tinha feito algo muito parecido anteriormente. Então, eu já tinha visto como era. Eu pensava, ok, será que vai funcionar? E lembro de ter perguntado aos meus agentes se eles poderiam me conectar com outras atrizes que tinham feito isso, sabe?
E isso foi realmente muito útil para mim, poder ter esse tipo de exemplo e obter conselhos. Novamente, não acho que nosso mundo atual esteja preparado para mães que trabalham, infelizmente. Você terá que lutar um pouco mais do que o usual para avançar, eu acredito. Você realmente tem que estabelecer seus próprios limites, entender o que é importante para seus filhos. Se for realmente importante para eles que você compareça aos seus eventos esportivos, peças escolares ou o que seja, você tenta fazer isso o máximo que puder, e se uma vez você não puder, tudo bem. Quer dizer, olha, a maneira como eu trabalho, às vezes, por motivos profissionais, eu tenho que me ausentar por um período prolongado ou trabalhar extremamente duro, em horários intensos e incontáveis. Não é como se eu sempre tivesse controle sobre a minha agenda, mas é por isso que, quando finalmente estou em casa, eu faço questão de levar meus filhos à escola. Eu os busco, levo eles para as aulas de dança e teatro e todas as outras atividades extracurriculares que eles fazem. Vou às suas apresentações, às reuniões na escola e estou lá o tempo todo, oferecendo meu apoio incondicional. Quero dizer, eu realmente tento, porque meu trabalho é concentrado e exigente, certo? Então, infelizmente, tenho esses períodos de tempo em que não posso estar tanto presente quanto gostaria. Então eu tento, quando posso, estar lá o máximo possível. Não posso te dizer quantas vezes, se você perguntar aos meus gerentes ou agentes ou publicitários, quando eles me ligam, eu estou no carro, meus filhos estão lá atrás dizendo: "Mãe", porque eu estou lá para elas o tempo todo. Eu estou assistindo aulas e tudo mais. O que eu realmente queria fazer para celebrar o meu aniversário era assistir a musicais incríveis com meus filhos e com o Jonathan. Eu realmente amo muito passar tempo de qualidade com eles, por isso sempre tento estar presente no máximo de momentos possíveis. E eles sabem que trabalho duro e até têm muito orgulho de mim por isso. E eu sou muito envolvida na escola deles e gosto de estar lá sempre que posso, sempre que tenho tempo. Acho que é assim que faço. Simplesmente tento, o máximo possível, estar envolvida em todas essas coisas. Mas, infelizmente, nem sempre podemos. Claro, sim, claro. Mas você é uma inspiração para tantas mães que também querem viver seus sonhos e não sentir que não podem fazer ambos. É difícil. Quero dizer, é realmente muito difícil. Você tem que... Fica parecendo um Tetris na sua mente, certo? Gerenciando os horários, estar aqui e lá ao mesmo tempo, certo? Essa é uma pergunta que faço para muitas pessoas e estou curioso com sua resposta. Antes de você, acredito que fazer esta pergunta seja complicado, visto que sua carreira teve um crescimento constante desde a adolescência. Você usufruiu de várias oportunidades desde cedo, mas você consegue recordar o programa de TV ou filme que impulsionou definitivamente sua carreira para o próximo nível? Talvez algum projeto? Lembra-se de quando ocorreu? Sempre senti que foram pequenos passos. Apenas um passo de cada vez. Definitivamente, quando fiz New Girl, foi bem decisivo, pois nunca tinha sido exposta naquele nível antes. Então foi num outro nível. Eu tinha uns 30 anos quando começamos, então não era nenhum bebê. Eu era uma adulta crescida. Já tinha realizado vários projetos. Eu tinha feito muita coisa, várias coisas. Mas quando fiz aquele programa, meu rosto estava estampado do lado desse prédio gigantesco, que ficava bem na rua da minha casa naquela época. E eu lembro muito claramente de estar dirigindo. Era na Highland, em Hollywood. E eu estava indo para o trabalho. Em New Girl e vi o rosto. Era meu corpo e estava escrito tipo, simplesmente esquisita. E eu pensei, meu Deus, isso é uma loucura. E aí, de repente, um cara qualquer me vê no meu carro. Não tinha vidros escurecidos nem nada. Eu só... Acho que tinha um simples Prius na época ou algo assim. E esse cara estranho me vê no carro e vem correndo pelo Highland. E então começa a bater na minha janela e apontar para o anúncio. Ei! Ei! E ficava apontando para o outdoor. E eu estava... meio assustada. Lembro que estava preso no trânsito na Highland. Quem realmente conhece LA sabe que a Highland está sempre congestionada. E eu pensei, preciso fugir rapidamente. Esse cara estava batendo freneticamente na minha janela. Mas eu lembro claramente de pensar
que aquilo era um nível totalmente diferente de marketing do qual nunca havia experimentado antes. Eu fiz o filme 500 dias com ela. Eu estava em vários cartazes famosos, mas era uma coisa bastante diferente. Embora fosse engraçado porque eu não era o personagem principal, eu era mais como um objeto naquele contexto, mas eu estava em alguns outdoors grandes por isso. Mas quando você está em um outdoor, é uma coisa estranha e surreal, porque parece tão físico, mas são só outdoors. E então esse era um prédio. Era como um prédio pertinho de casa, basicamente. Então foi bem louco. Como você aprendeu a, acho que, lidar com a fama nesse nível? Isso foi realmente difícil. Sério? Realmente, eu não estava suficientemente preparada para isso, sentia-me muito tímida e só queria ir embora, porque eu amo estar no palco, as pessoas olhando e aplaudindo. Eu adoro profundamente essa sensação. E é completamente óbvio que todo ator, artista, cantor ama isso. Mas as pessoas correndo e te cercando, isso era algo que eu tinha que aprender a lidar. Ninguém realmente te dá um manual de instruções para isso. Eu não tinha um manual. Eu simplesmente fugia. Não sabia o que fazer. Então, tenho certeza de que cometi muitos erros, mas acho que, em determinado momento, eu percebi que, ok, eu tomei a decisão consciente de ser uma atriz na televisão, e é claro que essas pessoas, isso significa que elas gostam muito do programa e, seja o mais gentil possível, você não quer realmente ficar presa em uma situação perigosa. Mas acho que ter um pouco de algumas daquelas práticas meditativas, tipo, respire fundo e apenas... Sabe? Porque é assustador quando as pessoas estão assim. Penso que... Olha, eu tinha essa sensação desde que era criança, onde pessoas frequentemente olhavam para mim e riam, e consistentemente eram maldosas. E então, eu sentia a mesma sensação desconfortável quando todos os olhares se voltavam para mim. Isso imediatamente me fazia lembrar desses momentos difíceis. Então eu pensava, eles estão olhando para mim porque estão sendo maldosos, mesmo que eles... Torcem por você. Sim, mas era a mesma sensação. Nossa. Então, eu acho que superar isso foi como um momento de refletir. Tipo, nossa, isso me lembra de quando eu era criança e as pessoas meio que agiam, faziam muito bullying comigo. Mexeu com você emocionalmente. Me afetava emocionalmente e eu tinha medo. Eu queria ir embora, fugir. Mas agora não vejo mais desse jeito. Eu penso, nossa, é tão bom. Venha me ver e dar um oi. Contanto que meus filhos se sintam seguros, certo? As pessoas respeitam. Sim, é uma coisa bem diferente. Onde você estava naquela escala de amor próprio antes do programa decolar e então, após o programa decolar? Na verdade, era engraçado porque eu sempre brincava a respeito da flutuação do ego. Não que eu realmente acreditasse que a tivesse. Quero dizer, eu sempre tive um forte e autêntico senso de identidade que sei que sou assim. Eu pensava, isto sou eu. Eu sei que sou eu. Mas quando você é tão famosa, existe um nível diferente de... Definitivamente, mas aí há essa mudança. Como quando você tem uma mudança de perspectiva, certo? Onde de repente você fica tipo, uau. Como se você passasse do micro ao macro. Essas mudanças de perspectiva podem realmente desequilibrar seus sentimentos. Não diria que eu sempre amei. Parece engraçado para mim. Eu sempre me amei. Eu sempre senti, tipo, uma boa dose de autoconfiança e esse tipo de coisa. Eu acho que é amor próprio. Então, nessa escala, onde estava antes do show? Quer dizer, sempre pensei que me conhecia completamente, mas ainda estou constantemente aprendendo novas coisas sobre mim mesma a cada dia. Mas depois, novamente, você pode ficar um pouco desconcertado com uma mudança tão abrupta. Mas, apesar de tudo, eu ainda sabia muito bem quem eu era. É difícil. Eu devo admitir que, às vezes, especialmente quando alguém me entende mal, essa é sem dúvida a coisa mais difícil para mim. E isso vai inevitavelmente me levar a um turbilhão de pensamentos e sentimentos que me fazem sentir como se estivesse em uma espiral. Tipo, se alguém realmente entende errado algo que eu faço, isso me faz sentir muito mal. Sim, eu diria que essa é a coisa mais difícil para mim. A razão pela qual fiz essa pergunta é porque muitas pessoas também perguntam isso antes de obterem sucesso, dinheiro ou fama. Eu pergunto isso para elas, e muitas se valorizam mais antes da fama. Interessante. Antes de deslancharem na carreira, nos negócios e seguidores, e após há uma pequena queda. Sim. Mas parece que você tinha um ótimo senso de identidade própria. Tenho um bom senso de autoidentidade e auto-amor. Você é você. Sou quem sou. Nossa, Se não souber de mais nada, pelo menos quem sou saberei.
Eu sou muito o que sou desde pequena. Como você se aceitou enquanto os outros zombavam de você? Foi difícil, muito. Como você aprendeu a não mudar quem você é só para agradar os outros e manter-se como a pessoa única e original que você é? Boa pergunta. Bem, eu acho que essa foi a luta central da minha adolescência, sabe? A de ficar na minha. E eu, em algum momento, meio que me fechei um pouco. Estava realmente tentando seguir o que outras pessoas queriam por muito tempo. E então eu acho que foi meio que através da atuação, na verdade, sendo uma artista, que tive uma realização. E foi como se eu acabasse alcançando mais sucesso quando finalmente estava aceitando quem sou, genuinamente. Nossa, E então, eu acho que isso veio cedo, então eu sabia disso. Quando desapeguei de não mais pensar, eles vão gostar de mim se eu fizer isso? Quando eu sou mais genuinamente eu mesma, eu sou bem-sucedida. Mais bem-sucedida do que... Especialmente como ator, você meio que tem que ser um pouco mais desinibido. claro, quando você é você mesmo, é bem-sucedida. Sim, Você está sempre eu associo ao sucesso. uau. Acho que isso é lindo. Mesmo que esteja interpretando outro personagem, ainda está sendo você mesmo nesse papel. Ainda sou eu mesma. Eu sei que há certos atores que se perdem totalmente em seus papéis, mas desculpe. Mesmo entre os melhores atores, você ainda pensa: eu não reconheço a Meryl Streep. Ela é, sem dúvida, a maior atriz do mundo, mas eu ainda sei que é ela. Sim, claro. E ela pode fazer transformações incríveis. Mas mesmo assim, eu sei que é ela. Ainda tem aquela pessoa ali. E tem um motivo pelo qual nós possuímos uma essência que permanece e... Sim. E também, cada ator é diferente. Há atores que não se distanciam muito de quem são, mas ainda assim adoramos assisti-los. Eles continuam sendo excelentes atores. Não são tão transformadores quanto alguns outros. Onde você está nesta fase da sua vida? Qual sua visão agora, após mais de 20 anos de sucesso em diversos gêneros? O que te entusiasma para criar e desenvolver adiante, pessoal e profissionalmente? Sim, eu ainda amo atuar e ainda amo fazer música. E ainda gosto muito de fazer todas as mesmas coisas de quando eu era criança. Ainda me empolgo sinceramente com isso. Eu sempre penso em ser atriz como uma cineasta. Estamos focados em algo mais específico, mas estamos lá sempre para ajudar a criar isso. E, novamente, devo enfatizar que falei sobre agregar valor antes. Mas será que eu acrescento valor? Como posso garantir que eu agregue o maior valor possível? É o meu dever profissional constante estar no set de filmagem, ajudando a produzir o filme, seja lá como for. Então, de certo modo, isso é algo definitivamente divertido para mim. Eu curto esse trabalho. Eu ainda realmente amo e me divirto com isso, mesmo agora que sou mãe e tenho um relacionamento maravilhoso e todas as coisas diferentes que estão acontecendo, que são diferentes nas diferentes fases da minha vida, mas eu ainda amo fazer isso. É incrível. É tão divertido. Faço a todos no final uma pergunta chamada As Três Verdades. Imagine um cenário hipotético. Certo. Você pode viver tanto quanto desejar neste mundo, mas hoje é seu último dia, muitos anos a partir de hoje. E pode criar tudo até esse último dia. Mas, nesse cenário hipotético, por qualquer motivo, deve levar consigo seu trabalho, tudo que criou, seus projetos, música, até esta conversa. Por algum motivo, nós não teremos mais acesso às suas produções neste mundo. Certo. Mas neste último dia de vida, você tem a chance de deixar 3 lições, 3 coisas que sabe serem verdadeiras sobre suas experiências de vida que gostaria de deixar como legado. Certo. Quais seriam as 3 lições ou verdades que você compartilharia, se não tivéssemos mais nada seu para ser lembrada? Ok. Sim. Eu acho que ter a habilidade de conseguir mudar a nossa própria perspectiva é, sem dúvida, uma das maiores forças que você pode possuir. E acho que é certamente algo que você pode praticar. Acredito que, se você não estiver se divertindo no seu trabalho, está sem dúvidas fazendo algo errado.
e que você deve sempre tentar ser 100% você mesmo. Essas são boas. Obrigado. Eu gosto delas. Seja você mesmo. Seja original. Sim. Adorei isso. Quero te reconhecer, Zoe. Como você tem sido tão consistente na vida e carreira e como tem sido original. Você se divertiu bastante em tudo que vi você fazer. E outras pessoas viram também. Sim. Você desperta alegria, riso, amor e uma gama de emoções nas pessoas com sua arte. Reconheço você por ser uma artista incrível, em constante evolução e agregando valor, não só buscando proveito de cada situação, mas plenamente amando a si, contribuindo para aqueles ao redor e se fazendo presente com generosidade. E realmente se apresentando sempre com um bom coração e quero reconhecê-la por isso. Que doce. Quero reconhecê-la por tudo isso. Não te conheço tão bem, mas pelo trabalho realizado, percebi que você traz amor e alegria. Isso é muito legal. Muito obrigado. Eu absorvi isso com carinho. Estou feliz que sim. Pergunta final, Zoe. Qual é a sua definição de grandeza? Minha definição de grandeza? Eu sinceramente acho que quando você pode ser verdadeiramente humilde e reconhecer honestamente as coisas que você não sabe e entender onde você pode aprender e de que maneira você pode ser melhor, para mim, isso é como um estado de grandeza, porque você não está apenas dizendo, eu terminei aqui. Você está declarando, estou apenas começando. Ainda estou trabalhando nisso. Tenho muitos lugares que quero ir. E claro que eu não sei de tudo ainda. Quem saberia? Eu costumava fazer todas essas coisas legais. Em vez disso, quero que estejam com quem está animado para fazer coisas no futuro, trabalhar em projetos, porque acho que esse tipo de motivação e emoção de se dedicar, acordar cedo, treinar e ter paixões é importante. E isso é certamente algo que eu quero muito passar para os meus filhos.